Ao abrir o software Edifícios, é exibida a interface geral do programa, transversal a todas as disciplinas. A página inicial é dividida em 3 seções. À esquerda, o menu Arquivo, consta de várias opções: abrir um novo arquivo, salvar um arquivo já criado, exportação, etc. Selecionando a aba Arquivo do ambiente de trabalho, será possível voltar à aba inicial em qualquer momento. No centro, encontra-se uma janela que se ativa de acordo com a seleção feita no menu Arquivo. A partir dela, é possível abrir arquivos já criados ou exemplos propostos pelo software. À direita, encontra-se os botões para acessar vários serviços, incluindo as discussões no fórum e os vídeos tutoriais. No centro da parte direita, encontrará os indispensáveis, ou seja, os vídeos para adquirir as habilidades fundamentais para trabalhar com o programa. Na parte inferior está a seção Informações e Suporte Técnico, que propõe algumas discussões do fórum e avisa o usuário de novas atualizações do programa. Ao abrir um novo documento, será exibida a interface inicial do ambiente de desenho. Em cima, encontrará as abas Arquivo, Desenho, Ferramentas, Janela e Serviços. Em particular, a aba Desenho apresenta as funcionalidades necessárias para projetar com edifícios. À esquerda está a caixa de ferramentas Navegador, estruturado em nós diferentes, dependendo do ambiente de trabalho. Ele permite gerenciar dados, níveis e pranchas executivas, bem como acessar a biblioteca de objetos BIM do software. No canto inferior esquerdo, encontra-se a lista de ambientes de trabalho do Edifícios, o ambiente arquitetônico para realizar precisamente o aspecto arquitetônico do projeto, e o ambiente Instalações MAP. Finalmente, à direita, encontra-se a caixa de ferramentas das propriedades, estruturadas em várias seções que variam de acordo com a entidade selecionada. A partir dela, será possível visualizar e, se necessário, modificar as propriedades das entidades disponíveis nos vários ambientes do Edifícios. No ambiente arquitetônico, é possível gerenciar os aspectos relacionados à arquitetura do projeto. O navegador consta de vários nós. O primeiro nó disponível é Dados do edifício, que permite inserir informações sobre o edifício na seção Dados Gerais. Já o nó BIM permite configurar os níveis do edifício. Ao clicar com o botão direito no mouse, no item Níveis, abre-se a janela Sistema de Referência Altimétrica, para gerenciar níveis e subníveis. A partir dela, é possível inserir mais níveis e subníveis e definir sua cota e altura. A partir da lista de níveis apresentadas no navegador, pode abrir a prancha relativa a cada andar previsto para o edifício, dispondo assim uma vista bidimensional. Já a partir da subseção Vistas em 3D, é possível acessar as vistas tridimensionais. A visualização 3D padrão permite exibir as 3 dimensões de todo o edifício. Também estão disponíveis vistas tridimensionais em perspectiva, cortes isométricos e fotomontagens. O próximo nó é a Pranchas Gráficas. Inclui planimetrias, plantas, cortes, elevações, perspectivas isométricas e CAD. A partir do nó Biblioteca Objetos BIM, pode acessar as bibliotecas de projeto, geral e usuário. O último nó do navegador é Relatórios e inclui a lista de relatórios, tabelas e pranchas executivas necessárias para o projeto. Para dar início à verdadeira modelagem da parte de arquitetura, basta clicar no menu arquitetônico da barra de ferramentas superior. Assim é possível escolher com vários objetos de projeto arquitetônico que serão inseridos, como paredes, vãos, muretas, escadas, preenchimentos, revestimentos, etc. Clicando em qualquer um deles, a caixa de ferramentas Propriedades, à direita,
mostrará os dados específicos daquela entidade. O mesmo menu também apresenta uma seção para a gráfica 2D, com vários recursos de suporte ao desenho. Assim poderá realizar o aspecto arquitetônico do projeto com edifícios. Edifícios Map é um software BIM para modelagem 3D de instalações MAP, mecânicas, elétricas e hidráulicas, integrada ao projeto arquitetônico. Entre os vários ambientes de projeto do Edifícios está o ambiente Instalações, onde é possível modelar as instalações contextualmente ao projeto arquitetônico. O ambiente Instalações possui recursos e comandos específicos para entidades MAP, além do que já vimos falando em ambiente arquitetônico. A estrutura em árvore do navegador consta dos seguintes nós: o nó Dados Instalações, que permite o acesso à seção Instalações, onde é possível criar a lista das instalações que serão representadas. O nó BIM, dividido em níveis e vistas em 3D. O nó Biblioteca Objetos BIM, que agrupa as bibliotecas, projeto, geral e usuário. Na barra superior do menu Desenho existem a seção Desenho, onde se encontram os objetos MAP, divididos em instalações mecânicas, instalações elétricas e gráfica 2D. As seções para snaps, visibilidade, etc., que já vimos no ambiente arquitetônico. A seção MAP, que contém as funções inteligentes ativadas com base nas entidades MAP selecionadas. Isso inclui inclinação automática, replicar caminho, unir, conectar, desconectar e, finalmente, o botão Conexões com erro, que ativa o diagnóstico nas instalações modeladas. A primeira seção do menu Desenho mostra as entidades que pode utilizar na modelagem de sistemas mecânicos, organizadas com uma estrutura matricial. As entidades são agrupadas ao longo das linhas com base na sua categoria, ou seja, se forem tubos de impressão, tubos de drenagem e ventilação, dutos de ar, equipamentos e terminais. Na linha Tubos em Pressão, a primeira entidade é Tubo, Pressão. Na mesma coluna, na linha Tubos de Drenagem e Ventilação, encontra-se a entidade Tubo de Drenagem. E na linha Dutos de Ar, a primeira entidade é Duto, Ar. Veja então que as entidades da mesma coluna das três primeiras linhas são contextualizadas de acordo com a categoria do sistema, que é mostrada entre parênteses para cada entidade MAP. O menu consta de flexível, curva, junção em T, junção em Y, junção em X, transição, derivação de 2 vias, derivação de 3 vias, curva dupla, tampa e, finalmente, acessório. Já a quarta linha é a de equipamentos e terminais, cuja primeira entidade, equipamento, a diferença dos outros elementos, não possui divisões por categorias. De lado encontram-se os elementos terminais, subdivididos de acordo com o tipo de instalação a que pertencem, e no específico: terminal hidráulico, terminal pneumático, terminal de expansão direta, terminal hidrossanitário, terminal de incêndio. A seção seguinte é dedicada à modelagem de instalações elétricas, e a sua organização é parecida com a estrutura já vista no caso de instalações mecânicas. Em particular, ela consiste em 5 linhas assim chamadas: tubulações e flexíveis, canaletas, eletrocalhas, acessórios e quadros, equipamentos e dispositivos por tipo de instalação.
Também nesse caso, a sequência das colunas das primeiras 3 linhas procede por entidades análogas, com exceção do segundo elemento da primeira linha, o flexível, elétrico, que não possui correspondências nas outras categorias de conexões elétricas. A primeira coluna contém os elementos tubulação, elétrica, canaleta e eletrocalha. A seguir, após o flexível, há elementos do tipo curva, junção em T, junção em X, apenas para eletrocalhas, transição e tampa. A partir da linha de acessório e quadros, pode inserir os elementos caixa e poço de visita, caixa mecanismos e quadro. Por fim, a última linha inclui várias categorias de equipamentos e dispositivos relacionados ao sistema elétrico, incluindo aterramento, rede e dados, domótica, fotovoltaico, multisserviço, etc. A última seção é Gráfica 2D, que contém pontos, linhas, grades de construção, polilinhas, imagens, rasters, etc. Mas também objetos dedicados exclusivamente às instalações, como a etiqueta MAP, no grupo de etiquetas e orientação de objetos, a legenda de objetos MAP e a legenda Instalações MAP, no grupo de legendas. Bibliotecas de objetos BIM. No nó Biblioteca de objetos BIM do navegador, são mostradas as bibliotecas de projeto geral e de usuário. Em cada uma delas, por exemplo, em geral, existem seções dedicadas respectivamente a instalações elétricas e instalações mecânicas. Para cada uma delas, a organização de pastas espelha aquela do menu Desenho. No caso de instalações mecânicas, as 3 primeiras pastas, tubos impressão, tubos de drenagem e ventilação e dutos de ar, contêm as subpastas tubulações, junções e acessórios. Abaixo seguem as pastas equipamentos e terminais. Nas pastas junções e acessórios da Biblioteca Geral, encontram-se vários catálogos fornecidos com o software. Já as pastas acessórios, equipamentos e terminais estão vazias. Na primeira pasta, dedicada a objetos sob pressão, a subpasta Tubulações contém tubos e flexíveis sob pressão, classificados de acordo com o material. Pode visualizar a ficha detalhada de cada elemento da biblioteca, onde se encontra uma tabela com todos os perfis disponíveis, com base nos parâmetros da coluna. No caso de tubos impressão, os parâmetros que definem o modelo são espessura, diâmetro externo, diâmetro interno, espaçamento entre parafusos, capacidade e massa. A primeira coluna da tabela mostra a dimensão, ou seja, uma combinação desses parâmetros que define uma descrição convencional do modelo. À direita, clicando no botão I da barra de ferramentas vertical, é possível abrir a legenda das colunas de tabela, que mostra o significado de cada parâmetro do modelo. Em seguida, pode visualizar graficamente o perfil selecionado na tabela, bem como o título, a descrição, o material e a norma. A caixa de ferramentas à direita mostra as propriedades do modelo, referentes ao tipo de tubo escolhido. No canto inferior esquerdo, por outro lado, podem ser selecionados outros tubos em pressão presentes no catálogo. A pasta Junções agrupa todos os acessórios de pressão: curvas, junções em T, junções em Y, junções em X, transições,
curvas duplas, derivações de 2 e 3 vias e tampas, na mesma sequência do menu Desenho. Como no caso de tubos, também no caso das junções, existem vários catálogos classificados de acordo com o material. As abas das junções acompanham a mesma estrutura dos tubos, com todos os parâmetros que definem o perfil e as propriedades do modelo. A pasta Acessórios contém várias subpastas dedicadas às várias categorias da biblioteca do programa, que, ao contrário dos tubos e junções, na sua maioria se encontram inicialmente vazias, visto que a configuração dos acessórios, bem como dos equipamentos e terminais, é diferente das demais entidades MEP. As categorias de acessórios de pressão no catálogo são válvulas, válvulas de 3 vias, válvulas solenoides, torneiras, coletores, instrumentos e assim por diante. Abaixo, na pasta Tubos de drenagem e ventilação, encontrará tubulações, junções e acessórios relativos ao sistema de drenagem e ventilação, acompanhando a mesma estrutura das pastas precedentes. Sobre os dutos de ar, os dutos e as junções são classificados não só com base no material, mas também quanto ao tipo de perfil, circular ou retangular. Na pasta Acessórios, encontram-se as subpastas das diferentes categorias de acessórios de ar, como os filtros, os reguladores de vazão, os registros reguladores e outros. Já os equipamentos não estão agrupados por instalação, mas sim por categorias, como geradores a combustão, termoacumuladores, bombas de calor, tanques e assim por diante. Finalmente, os terminais estão divididos de acordo com o tipo de instalação: climatização hidráulica, climatização pneumática, ar-condicionado por expansão direta, água e esgoto, antifogo. Todas estas pastas, similarmente aos acessórios, em princípio estão vazias. O mesmo ocorre no caso de equipamentos, embora sua configuração seja um pouco diferente daquela de tubos e junções. A estrutura da seção reservada às instalações elétricas na biblioteca geral é totalmente semelhante às das instalações mecânicas. O primeiro grupo inclui as pastas reservadas para tubulações, flexíveis e semi-rígidos e junções. A última pasta também está presente nos grupos sucessivos, canaletas e eletrocalhas. Em qualquer um desses casos, ela é composta por subpastas: curvas, junções em T, transições e luvas, tampas. E apenas no caso de eletrocalhas, também junções em X. A classificação é organizada de acordo com o perfil e o material, lembrando que pode visualizar a ficha técnica de cada elemento da biblioteca. No caso de tubulações e flexíveis, os parâmetros relevantes são espessura, diâmetro externo, diâmetro interno e superfície da seção interna. Já para as curvas, são de particular relevância o ângulo de curvatura e a relação entre o raio de curvatura e o tamanho do tubo. Além do material, canaletas e eletrocalhas são diferenciadas também com base em outras características, pelo modo de arranjo, rodapé, parede, teto ou piso, e pela composição, lisa, de malha, leito de cabos ou perfurada. Como visto para as instalações mecânicas, também neste caso a pasta Acessórios, em particular acessórios e quadros, e a pasta Equipamentos e dispositivos para tipos de instalação, não inclui acessórios antes de sua configuração. No entanto, a pasta Interruptores e dispositivos, pertencente ao primeiro grupo,
está, por sua vez, estruturada em subpastas, que contêm elementos da rede doméstica, rede industrial ou rede quadros. A biblioteca geral não permite criar, modificar ou excluir os modelos do catálogo. Eles podem ser atribuídos a uma entidade que está sendo modelada e, uma vez escolhidos, são copiados para a biblioteca de projeto. Nas bibliotecas projeto e usuário, a estrutura das pastas de instalações mecânicas e elétricas é a mesma da biblioteca geral, com a diferença que todas as pastas estão inicialmente vazias. Além disso, tanto na biblioteca projetos como usuário, é possível criar, modificar ou excluir objetos map já criados, mesmo que não estejam mais no desenho, ou ainda é possível importá-los em outros objetos ou computadores, nomeadamente. Os objetos criados na biblioteca projeto estão disponíveis apenas no arquivo atual, mas podem ser copiados para outro arquivo ou para a biblioteca usuário. Os objetos criados na biblioteca usuário estão sempre disponíveis no programa, independente do arquivo, pois estão armazenados na pasta de instalação do software. Você pode copiá-los para outra biblioteca, projeto ou usuário. No navegador, encontra-se o nó Dados e Instalações, a partir da qual se acede à seção Instalações, onde pode criar a lista das instalações. Embora se possa alterá-la a qualquer momento, é aconselhável criar a lista antes da modelagem. A coluna mostra o número da instalação, seu nome, a entrega e possivelmente o retorno ao qual pode atribuir uma cor. Todos os parâmetros se referem à tipologia de instalação, mostrada na última coluna. Por padrão, já existe uma primeira linha, a qual está associada à instalação, nenhum, sem tipologias e sem fluxos, de cor cinza. Esta instalação não pode ser removida e será atribuída automaticamente a todas as entidades que serão modeladas sem configurar uma instalação específica. Na barra de ferramentas vertical à direita, o primeiro botão em cima adiciona uma nova instalação à lista. Você pode dar um nome à instalação e escolher sua tipologia entre as disponíveis. Após ter escolhido o tipo de instalação, pode ser atribuída uma cor para a entrega e, eventualmente, para o retorno, se a tipologia o permitir. As cores escolhidas neste contexto serão atribuídas a todas as entidades modeladas em futuro associadas a essa tipologia e fluxos específicos. Os outros botões da barra de ferramentas permitem inserir cópias de uma instalação selecionada, excluir instalação não utilizadas no desenho, duplicar uma instalação já definida e alterar sua posição na lista. Depois de concluída a lista de instalação, pode-se acessar o ambiente de desenho para a modelagem. Do menu Desenho, pode escolher a entidade map desejada. A caixa de ferramentas Propriedades à direita mostrará suas propriedades. Para a maioria das entidades ativadas, a primeira seção na caixa de ferramentas é aquela dedicada à instalação, onde é possível atribuir ao elemento map uma das instalações previamente inseridas na lista Dados Instalações. O primeiro campo mostra o nome da instalação, que, por padrão, é automático. Caso queira deixar esta configuração, o tubo adquirirá a mesma instalação do objeto ao qual será conectado. Caso não esteja conectado a nenhum objeto, lhe será atribuído a instalação nenhum, presente por padrão nos dados. Se, por outro lado, deseja atribuir ao tubo uma das instalações criadas na lista,
clique no menu suspenso no campo Nome e escolha a instalação, por exemplo, Aquecimento. Será mostrada automaticamente a tipologia associada à instalação escolhida. Caso o sistema possua um fluxo duplo, é possível atribuir tanto o fluxo de entrega como de retorno, clicando no menu suspenso correspondente. Alternativamente, se a tipologia de instalação prevê um único fluxo, será associada automaticamente à cor do fluxo de entrega. Desta forma, o tubo adquire as informações relativas à instalação atribuída e os transfere para as entidades conectadas. Poderá a qualquer momento voltar para os dados instalações para adicionar novas instalações, mesmo se a instalação já foi modelada. Lembrando que, nesse caso, haverá alguns passos a mais. Será possível modificar os dados da instalação até se ela já tiver sido atribuída a uma entidade MAP. Porém, será possível excluí-la da lista apenas se não estiver atribuída a nenhum objeto. Caso contrário, não poderá ser excluída.